Tem aqui nossa aliada, que eu adoro, já perceberam, né? Então, bom, o tema que na verdade é uma teoria, né, que é exposta dentro do Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, quando traz essa ciência, né, decodifica ou sistematiza essa ciência, isso há mais de 2000 anos. A gente estamos falando de 2000 anos atrás, né? Já é bastante tempo, mas a gente vai ver que é bem atual, né? O que ele sugere é o seguinte: uma teoria que fala sobre a causa do sofrimento humano. Então, todos nós sofremos, né? Se alguém fala, não, eu não sofro, capaz que já está iluminado, né? Que eu acho que não é o nosso caso, mas todos nós sofremos. O objetivo da prática de yoga, às vezes a gente fala assim, ah, eu mesmo já falei isso várias vezes, eu faço yoga para parar de sofrer. Na verdade, a gente nunca vai, segundo essa teoria, né? E o que eu acredito, o nosso sofrimento, na verdade, ele não acaba. O sofrimento ele é um motivador para a existência humana. É algo que move a gente de alguma forma, né? Mas sim, o que a gente pode lidar através da prática de yoga é atenuar a ignorância, não o sofrimento. O sofrimento ele surge como consequência da ignorância. Porque, segundo essa teoria, ele fala o seguinte, chama de teoria dos kleshas, né? Klesha significa aflições ou é, aflições, acho que seria uma palavra ideal para descrever isso. Então ele fala o seguinte, dentro dessa história toda que ele desdobra, fala assim, o sofrimento humano, seja ele qual for, ele surge a partir da ignorância. E aí a gente para às vezes para pensar, né? Fala, poxa, a ignorância, às vezes a gente associa a algum tema específico de conhecimento intelectual. Não é isso que ele está falando, né? É ignorância num sentido mais profundo, num sentido mais interno, até a gente poderia dizer que num sentido metafísico, né, de ignorância. E ele chama essa ignorância de avidya. Eu acho que vocês vão ver o contrário aí, né? Peraí, aqui acho que é aqui com um I, o Y na frente. Vocês estão vendo? Não, vocês estão vendo bem, né? Escrito certinho, legal. Então a vidya, na verdade, né? Porque em sânscrito tem aqui um negocinho que fala avidya, é essa ignorância. E aí ele fala o seguinte, ele fala que a partir dessa ignorância existem alguns elementos que se desdobram e que se manifestam na nossa vida. E aí eu vou fazer já o gancho, tá? Com o que a gente estava falando na semana passada. E que esses elementos se desdobram a partir da nossa relação com o mundo que a gente vive. O primeiro deles, ele chama de asmita, que seria a identificação com os papéis que a gente assume, né? Tipo assim, eu aqui como professor de yoga, ou você, Emily, como mãe, ou como professores também, educadores, né? Natan, Anaí, cada um dentro do seu papel na vida que assume na sociedade, tem um papel, né? Um personagem que você incorpora para funcionar no seu dia a dia, né? Normal, né? Tipo, não tem como a gente viver sem esse personagem, que a gente está encarnado. E aí o que acontece? O que ele fala, o problema não é o personagem. O problema é a identificação que acontece com esse personagem. Tipo assim, corre o personagem da sua história. De repente o professor de yoga não existe mais. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Tipo assim, vou virar construtor de novo, né? Vou voltar a fazer obra. Ou sei lá, vou voltar para trabalhar, né? Não existe, né, essa possibilidade. Por quê? Porque eu me coloco nesse lugar, eu tô totalmente apegado ao que é esse papel de professor de yoga. Aí é o segundo elemento que ele traz, que é o apego. Porque eu sou humano. Obviamente que eu tô apegado. Não vou falar para vocês, não. Tô livre totalmente de apego, né?
estou apegado a esse papel que eu assumo, né? E acho que é por isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Justamente para trazer mais consciência para tudo isso que acontece. Só que esse apego não é só o papel que a gente assume, também ele se manifesta nas nossas atitudes no dia a dia, naquilo que a gente faz. Coisas simples, do tipo, eu não consigo parar de tomar café todo dia. Sei lá, estou dando um exemplo bem simples, né? Não consigo parar de tomar café. Ou como eu compartilhei com vocês na semana passada, aquelas pitadas, cachimbada que eu ia lá, né, para criar meu momento de conexão e que no fundo, na verdade, era um momento de desconexão, né, que eu estava fugindo, na verdade, de me conectar com as minhas emoções, né? E aí tem um terceiro elemento, tem um quarto ainda. Na verdade é o quarto esse. O primeiro é esse, né? A ignorância, a identificação com os papéis, o apego, aí tem um quarto que é a aversão, que seria como se fosse o complemento do apego. Ou seja, uma vez que o apego se manifesta a partir de situações que eu sinto prazerosas na minha vida, sei lá, eu paro no momento ali para tomar um cafezinho porque é gostoso tomar um cafezinho, ou eu tô aqui, né, num papel de professor porque eu sinto prazer nisso, eu gosto de fazer isso, né? Agora, o oposto também acontece quando certas situações na vida onde eu não sinto prazer ou me causam sofrimento, me causam dor, né? Dor seria a palavra mais correta, né? Não sofrimento, que é dukkha, né? Em sânscrito a gente fala dukkha. O que eu faço com essas situações? Me afasto delas, distancio elas da minha vida. Por exemplo, o momento que eu estava utilizando lá supostamente de conexão, eu percebi que aquilo não tá me gerando dor, tá me gerando dukkha. O que eu fiz? Eu coloquei ele longe da minha vida. Não significa que eu superei a situação, eu afastei ela da minha vida, né? Então, de alguma forma, isso também é resultado da ignorância, né? Aí, se a gente para pensar, poxa, então o que eu faço, né? Se fazer é apego, se deixar de fazer é aversão. Poxa, me enterro, me boto no fundo da terra e acabou, né? Me mato. E aí é o quinto e último elemento que ele traz. Por que que eu não me mato? Porque eu tenho medo da morte. Eu tenho medo, na verdade. Eu tenho medo. E o medo do quê? O medo da morte. Ele sempre traz, né, nessa estrutura de ensinamento, de conhecimento, essa teoria, ele diz que todo medo está associado ao medo da morte, né? Então, percebe que é todo um ciclo que acontece, é todo um ciclo, né, que vai uma coisa se conectando na outra, e uma vez que esse medo se manifesta, o que acontece? Eu retroalimento a minha ignorância. Eu entro num ciclo, né? Esse ciclo que vai girando, que vai tomando força a partir das minhas atitudes ou não atitudes, eu vou retroalimentando esse repositório, né, que a gente chama de avidya, que é a ignorância. E aí ele diz, assim, aí se a gente ficar só nisso, né, a gente fala, poxa, então acabou tudo, né, acabou minha vida, o que que eu faço agora da vida? Aí ele traz uma saída, uma luz no fim do túnel, tipo assim, sabe? Então ele fala o seguinte, fala, bom, uma vez que você tomou consciência disso, de quais são essas situações, pessoas, coisas que surgem na sua vida, que manifesta todo esse ciclo, né, que a gente poderia chamar de samsara, né, esse ciclo que faz com que a gente nasça, morra e continue nascendo e morrendo, né, porque o yoga parte de um princípio reencarnacionista. Isso não tem como a gente negar. Até por isso que o yoga, quando chega no Brasil, isso recentemente, um pouco menos de 100 anos, mais de 100 anos na verdade, se encaixa muito bem porque já tinha chegado aqui o Espiritismo, né? Então, nesse momento, o Espiritismo, como também parte desse princípio reencarnacionista, se encaixou muito bem, foi muito fácil, né, ser adotado pela nossa cultura, né, porque já vinha já sendo preparado o ambiente a partir dessas crenças que hoje estão muito presentes, né? Antes desses 100 anos não tinha muito dessa ideia. Agora, isso já lá na Índia, há milhares e milhares de anos, já as pessoas já têm isso inculcado na própria cultura delas, né?
Então, por isso que foi assimilado dessa forma. E aí, a boa notícia é que ele traz uma forma para aliviar o sofrimento, não para acabar com o sofrimento, mas principalmente para a gente tomar consciência dessa ignorância que a gente tem presente nos nossos corpos, né? E aí ele chama essa atitude ou esse elemento de discernimento, que é o tal do viveka, né? Viveka. Então, viveka kyati, que é como a gente desenvolve discernimento na nossa vida. Aí a gente já vai fazer o link com a nossa prática. Qual que é a forma com que a gente desenvolve discernimento na nossa vida? Tem duas formas principais. Uma delas, a primeira, é a prática, é a sadhana, é o que a gente está fazendo aqui, né? Porque sadhana, essa palavra sadhana, apesar de que ele usa outra palavra, né? Abhyasa, ele fala, né? Eu estou falando sadhana porque sadhana é uma forma de criar a prática, que é o que a gente está fazendo. Sadhana não é simplesmente uma prática física, você deita lá no tapetinho e faz yoga. É o diálogo, né? É a abertura do diálogo, a gente poder falar dos temas que nos atravessam, que atravessa cada um de nós, que atravessa a Thaís, que atravessa o Caio, que atravessa a Mamadi e todos nós, né? Então, esse diálogo ele é muito importante para fortalecer a nossa prática, né? Por favor, gente, abra o microfone de vocês então, que não... Tô brincando, fica à vontade. Ah, cortou. E a vairagya, ele vem dessa palavra aqui, o apego, que ele chama de raga. Raga, em sânscrito, significa apego. Vairagya, ele vem daí, né? O desapego. Ou seja, você pratica, só que você não pratica esperando um resultado. Você pratica porque você pratica. Como você pensar assim, né? Tipo, por que que você está vivo? Poxa, eu tô vivo. Por que que uma flor tem um cheiro gostoso ou tem outras flores que não tem um cheiro muito bom? Sei, porque é assim, né? Porque Deus quis assim, se a gente quiser dar uma justificativa, né? Mas as coisas são porque elas são. Independentemente do que a gente conclui sobre as coisas, elas são porque elas são, né? Então, se a gente cultiva esse tipo de atitude, que isso é discernimento, né? Segundo essa teoria que ele traz, se a gente pratica sem esperar um resultado disso que a gente está fazendo, a gente desenvolve uma capacidade de poder tomar consciência dessa ignorância que nos permeia. Entende? Então, a prática no tapetinho, ela é um momento. A gente se junta aqui por 1 hora e meia, né? Se a gente faz 2 vezes por semana, 3 horas por semana. Se você não tem a sua prática regular de sentar, de tomar um momento para você, para poder se conectar e observar, não só no momento que você para, mas também no dia a dia, quando você está tomado pelo cotidiano, sabe? Por aquelas situações, aqueles impulsos, as emoções que atravessam a gente de medo, de raiva. Aí tem outras duas, né? Fome, e tem mais uma também, tem mais uma emoção. Quem sugere aí qual a outra emoção que eu já falei aí? A dor, a dor. Ou seja, o medo, a raiva, a fome e a dor são as 4 emoções principais que nos atravessam dia a dia, todo dia. Não tem nenhum dia que a gente não é atravessado por nenhuma dessas emoções. Ou sim, algum dia vocês vivem sem sentir fome, e não é só fome de comida não, tá? Não é só fome de comida, é fome no sentido mais amplo, sabe? De necessidade, né, que nós temos. Então a prática de alguma forma ela cria, né? Ela cria esse estado. A proposta é um pouco trazer consciência para isso e aos pouquinhos ir criando esse discernimento, né? Através das nossas atitudes no dia a dia. O que que vocês acham disso?
Acho que é por aí, né, gente? Eu tenho um texto bem legal, eu vou compartilhar com vocês depois, para que é como uma síntese de todo esse estudo, que tem todo um desdobramento que é feito depois, a partir desse estudo, para que depois a gente vai fazendo o link, né, e a gente chega no final ou no meio desse processo, a gente chega na respiração, porque todo essa situação que nos afeta, né, toda essa que parte da ignorância, no final das contas, se a gente vai para o nosso corpo, o que é afetado no nosso corpo? Se a gente pega no corpo físico mesmo, sistema nervoso. O sistema nervoso ele é afetado, né? E aí começa a surgir, né, nesse desdobramento dessa teoria, desespero, tremor no corpo, né? Agonia. E aí, o que acontece com a respiração? A respiração fica irregular. E aí é onde entram as técnicas do yoga, né? As técnicas de asanas para a gente equilibrar o nosso sistema nervoso, as técnicas de purificação, as técnicas de respiração. E aí a gente vai aos pouquinhos, através do equilíbrio que a gente cria no corpo, limpeza que a gente faz no nosso corpo, a gente vai fazendo esse caminho oposto, voltando lá para esses estados iniciais de ignorância, identificação, apego, aversão, medo da morte. E aí, através dessas técnicas, a gente consegue, pelo menos, criar um espaço para poder tomar consciência desde um outro lugar, né, de tudo isso que se manifesta na nossa vida. Então, bora respirar, né? Não fica outra. Bom, então é isso. Então vamos sentar numa postura confortável aí para a gente dar sequência. Encontra uma postura confortável, fecha um pouquinho os olhos. E a gente vai fazer uma breve visualização nesse início de prática. Então fecha um pouquinho seus olhos, encontra uma postura confortável, com a coluna ereta, com o peito aberto, os ombros relaxados. E tenta perceber, nesse momento inicial, no seu corpo, vamos pegar um elemento específico, pontual, desse que nós falamos, que é o apego, né? Que foi um pouco do que a gente trouxe na semana passada, a questão dos vícios, né? Que estão, de alguma forma, essa palavra raga, que é o apego, está associada a essa temática, né? Do vício, porque o vício, de alguma forma, são hábitos que a gente busca repetir na nossa vida em função de algo que nos traz prazer. Então tenta reconhecer. Aí repassa pela sua atitude mental, começando pelo plano mental, alguma situação, algo que você perceba que está presente na sua vida, que vem desse condicionamento, que surge a partir de uma atitude sua viciada ou viciante, ou apegada, por assim dizer, né? Para usar esse termo. Algo que você repita na sua vida, pode ser qualquer situação, pode ser a uma atitude, pode ser a um objeto, a uma pessoa. Traga nesse momento, traga à tona, traga, né, a lembrança, a memória. Faça uma respiração profunda. E tenta perceber agora, uma vez que você trouxe essa imagem, essa lembrança, essa memória, tenta reconhecer no seu corpo. Se tem alguma parte do seu corpo que chama mais a sua atenção. Talvez pelo fechamento, pela contração, pelo aperto. Procura reconhecer no seu corpo, faça mais uma respiração profunda. E aos pouquinhos, levando a sua respiração para essa região, para esse ponto onde você sentiu e observou que deu uma apertada, que deu uma contraída, procura trazer a respiração ali. E traz bastante ar na inspiração, deixa bastante ar entrar pelas narinas, vai expandindo, vai criando
uma postura onde você demonstra através do seu corpo abertura, a coluna bem ereta. Imagine como se tivesse uma linha puxando a sua cabeça lá em direção ao teto. E vá criando esse espaço através da sua própria respiração, do ar que entra e sai pelas suas narinas. Na próxima inspiração, vou convidar vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito. E quem quiser acompanhar com o mantra de início da prática, o mantra da paz, fique à vontade. Então inspire profundo. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. Apoie a planta dos pés no chão, abrace os seus joelhos e solte um pouquinho a cabeça em direção aos joelhos. Simplesmente solte a cabeça em direção aos joelhos. E observe, através dessa postura simples, toda a profundidade que você pode alcançar a partir desse gesto. Mais do que uma postura, entenda isso como um gesto que o seu corpo assume nesse momento, através dessa postura, a cabeça solta à frente. Perceba se você tem alguma tensão que você carrega e mantém no seu corpo, que é desnecessária, que você já pode soltar. É como aquela parte do seu corpo que ainda não entendeu o recado, sabe? De que não precisa ficar mais contraída, que pode soltar. E você pode ficar à vontade se você sente de dar uma balançadinha um pouquinho para um lado para o outro. Isso às vezes ajuda, uma respiração profunda, às vezes um bocejo é muito bem-vindo, né? Eu gosto bastante dessa chacoalhadinha, sabe? Que a gente vai, né, como uma canção de ninar, a gente vai encontrando esse lugar mais confortável, tirando a tensão dos ombros, soltando a cabeça, relaxando os olhos, relaxando o nariz, a boca, toda a musculatura do rosto. Muito bem, agora você vai abraçar as suas pernas por trás dos joelhos, continuar com a cabeça e o seu tronco próximo do seu peito, e mantendo essa proximidade, você vai distanciando, estendendo as suas pernas, né? Mas vai até o ponto onde você não perca o contato do seu abdômen com a coxa. Se for só um pouquinho, não tem problema. Você afasta só um pouquinho as pernas, sem perder o contato do seu tronco com as coxas. Mantenha o contato do tronco com as coxas. Se você percebe que conforme você vai estendendo as pernas, você perde o contato do seu abdômen com as coxas, você para. E aí percebe que esse é o seu limite. Para, permanece um pouquinho e vai mais uma vez encontrando o alívio, encontrando o relaxamento, encontrando o conforto. E se você percebe que dá para avançar um pouquinho mais, é isso mesmo. E soltando a cabeça, sim, é bem simples. Bem simples. E aí agora sim, você vai soltar os seus braços, deixar eles soltos ao lado do corpo e estender o máximo que você puder as pernas. Não só estender as pernas, mas também ativar os pés, deixar eles apontando para cima, a cabeça continua solta lá para baixo, os ombros pendurados, braços pendurados.
E aí você vai subindo, desenrolando a coluna, lentamente. Aproveite para fazer movimentos lentos. E agora você vai encontrar um eixo a partir dessa postura. O eixo significa que você vai deixar a sua coluna confortavelmente ereta. Se for necessário, você pode usar os seus braços para segurar. Se fica muito difícil de sustentar essa postura ereta, você pode usar os seus braços. Mas deixa as pernas bem alongadas, os pés ficam ativos, apontando lá para cima, as mãos nos joelhos. E aí você vai novamente, a gente vai inclinar o tronco à frente novamente, só que agora, diferente do que a gente fez, que estava com a coluna flexionada, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, deixar o tronco bem aberto, né? O peito bem aberto, e você vai com as mãos empurrar o seu abdômen para dentro e fazer um movimento de inclinação do tronco à frente. E tenta perceber a diferença. Uma coisa é a gente flexionar a coluna, outra coisa é a gente inclinar o tronco. Às vezes é só um pouquinho que você vai, né? Às vezes é só, se você quiser, também pode usar a sua mão para empurrar o chão. Se sente que está muito difícil para fazer isso, se você consegue deixar a mão aqui, aí você encontra a melhor forma. Mas tenta fazer essa pequena inclinação. E aí se for só um pouquinho, você para, observa a musculatura das pernas que é usada para fazer essa pequena inclinação. Observa se tem alguma tensão desnecessária para você soltar. E aí na próxima inspiração, eleva os dois braços lá para o alto. Cresce. E agora a gente vai fazer um ajuste com a respiração. Cabeça na mesma linha da coluna. Faça uma inspiração profunda. Solte o ar, a barriga vai lá para dentro. Sem o ar, segure, faça retenção sem o ar e tente sugar ainda mais para dentro. E vê se você consegue inclinar, nem que seja mais 1 milímetro à frente. E aí você para, respira de novo, mais uma inspiração profunda, tira o ar, leva a barriga lá para dentro, faz a retenção sem o ar, tenta sugar a barriga para dentro, mais uma pequena inclinação à frente. E inspira profundo, e agora sim, ao soltar o ar, solta os braços à frente. E se ele chega no pé, ou nas canelas, ou no joelho, não importa, você segura. Aonde você alcançar, você segura. E aí sim, solte a cabeça à frente. Lembre de ativar os dois pés, os pés apontando lá para cima. Ótimo. E aí vai retornando novamente, desenrolando a coluna devagar. Encontre mais uma vez esse eixo. Ajuste esse eixo do seu tronco. E agora a gente vai trazer a perna direita flexionada com a planta do pé na parte interna da coxa. E aqui a gente vai fazer uma sequência agora, que a sequência tradicional, como a gente costuma fazer, a gente apoia esse calcanhar embaixo do períneo, né? Isso às vezes fica muito forte, sabe? Eu percebo, principalmente quando a gente vai fazer a inclinação à frente, ele força muito. Se você quiser experimentar, deixar o calcanhar aqui embaixo do períneo, só para experimentar, fica à vontade. Mas se não, simplesmente deixar a planta do pé aqui na parte interna da coxa. Já é o suficiente. E aí a gente vai fazer novamente. Então, lembra da flexão da coluna e da inclinação. São duas coisas diferentes, né? O que a gente vai fazer agora é, novamente, a inclinação da coluna. E aí você vai segurar onde você alcançar. Se você consegue segurar no pé, percebe que a minha coluna não está flexionada, né? Uma coisa é isso aqui, ó, flexão da coluna. Outra coisa é inclinação. Então eu consigo segurar no meu pé sem flexionar a coluna. Se você, para manter apenas a inclinação, tiver que segurar no joelho ou aqui na coxa, onde for, aí você faz isso, né? O importante é você permanecer com a coluna inclinada, sem flexionar, e segurar aonde você alcançar. Pode ser no pé, pode ser na canela, pode ser no joelho.
E aí deixa o seu tronco voltado para essa perna que está estendida. E a gente vai fazer uma sequência a partir daqui, tá bom? Então vamos lá. Então você vai fazer uma inspiração profunda, tirar todo o ar bem rápido, pode tirar pela boca até se quiser. E quando você tirar o ar, vai empurrar a barriga lá para dentro e segurar sem o ar. A gente vai segurar alguns segundos sem o ar. Enquanto você estiver fazendo essa retenção sem o ar, as mãos vão ajudar a você puxar o tronco mais para frente. Quando você fizer isso, você vai sentir que a barriga vai lá para dentro. Então a proposta é sentir esse movimento, ó, se vocês quiserem olhar um pouquinho, a gente faz a inspiração profunda, tira todo o ar, eu faço a retenção e puxo, ó. Percebe aqui, ó? Esse movimento dá para ver aí na imagem? Esse movimento da barriga ela vai lá para dentro, né? A gente vai fazer 3 vezes, tá bom? Então vamos fazer juntos. Então segura lá onde você alcançar, sem flexionar a coluna, mantendo só a inclinação. Então a primeira vez, vamos fazer juntos. Inspira profundo. Tira todo o ar bem rápido. Segura sem o ar. Puxa. Faz essa alavanca. E suga seu abdômen para dentro. Solta a alavanca. Inspira. Mais uma vez. Tira o ar bem rápido. Faz a retenção sem o ar. Puxa. Faz a tração. Suga a barriga lá para dentro. Relaxa o abdômen. Última vez. Inspira. Tira o ar bem rápido. Faz a retenção sem o ar. Puxa, faz a tração. Suga a barriga lá para dentro. Relaxa. Inspirando. Volta. Estende as duas pernas para frente. Pode apoiar um pouquinho as mãos no chão lá atrás. Dar uma chacoalhadinha. Às vezes força um pouquinho a região lombar, né? Então a gente sempre acomoda um pouquinho depois para soltar bem essa região lombar. E aí de novo, flexiona a perna direita. Deu para pegar bem a sequência como é? Agora a gente vai tentar incluir mais um elemento nessa sequência, tá bom? A gente vai fazer praticamente a mesma dinâmica, né? A postura, a posição do corpo, a inclinação do tronco, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que quando a gente solta, a gente vai fazer mais 3 vezes. Quando a gente soltar o ar, no mesmo tempo que eu solto o ar, eu vou trazer o meu queixo no peito. E aí quando você fizer a retenção sem o ar nos pulmões, além de fazer essa tração, de puxar o seu pé ou no joelho, aonde tiver, você vai contrair o assoalho pélvico também. E aí a gente vai fazer essa sequência, a gente chama de Maha Mudra, né? Essa sequência, essa postura. Que na verdade é um mudra, né? É um gesto. Então a gente vai combinar toda essa sequência. Faz uma inspiração profunda, tira todo o ar, já vai trazendo o queixo no peito, faz a retenção, e aí quando fizer a tração, quando puxar o seu pé, contrai também o períneo. E aí agora eu vou deixar para vocês fazerem no tempo de vocês, tá? O tempo que você conseguir ficar na retenção sem o ar é o tempo que você vai permanecer com o queixo no peito e fazendo a contração do períneo. Quando você quiser inspirar, volta, relaxa tudo, volta com a cabeça e aí repete por mais 2 vezes, tá bom? Então bora, pode fazer. Aí eu vou aqui observando ver se tem algum ajuste. Então faça 3 vezes novamente para essa perna. Lembra de não flexionar a coluna, deixar só a inclinação. Quando você tira todo o ar, o queixo já vem no peito. Você segura sem o ar. Quando fizer a tração, quando puxar o seu pé, contrai o períneo. Mama, de cuidado só na hora de puxar, né? Para não puxar muito forte. E depois que tiver feito as 3 vezes, estende novamente as pernas à frente.
E aí pode soltar um pouquinho o tronco, as pernas soltas à frente, solta bem as pernas. Ótimo. E aí mais uma vez encontra o eixo da coluna, pernas estendidas à frente, dá uma boa soltada. E a gente vai fazer agora para o outro lado. Então flexiona a perna esquerda, planta do pé na parte interna da coxa, perna direita bem estendida, o pé ativo, e aí vai fazendo aquela inclinação. A inclinação sem flexionar o tronco. Eu às vezes gosto de ajustar bem aqui os glúteos, puxar eles para trás para ficar mais fácil essa inclinação do tronco. Importante não deixar a coluna flexionada, tá? É só uma inclinação. Às vezes é só um pouquinho, se é só um pouquinho que você consegue, já é o suficiente. Vai lá com a mão onde você alcança, seja no pé ou no joelho. E as primeiras 3 a gente vai fazer juntos, sem esses bandas, né? Sem essas travas. Então segura lá onde você alcançou, inspira profundo, tira o ar bem rápido pela boca, suga a barriga lá para dentro e sem o ar você puxa, faz a tração. Sente a barriga sendo sugada para dentro. Relaxa o abdômen, inspira. Mais uma vez, tira o ar bem rápido. Segura, suga a barriga lá para dentro, faz a tração, sente ela sugar mais ainda. Relaxa e a última vez, inspira. Faz a retenção, tração. Relaxa, estende as pernas. Solta. Mais um pouco. A proposta é a gente sentir mesmo, quando a gente faz essa tração, todo esse movimento interno de sucção aqui, né? Que na verdade o que a gente está fazendo é o que a gente chama de Uddiyana Bandha, que é a contração do diafragma. Então é uma forma de conseguir perceber essa contração, que é muito benéfica para o corpo, massageia todos os órgãos internos, as vísceras, né? Então é muito benéfico. Essa ajuda a eliminar toxinas, sabe? É muito bom. Então agora a gente vai fazer conciliando com as travas. Então mais uma vez, perna esquerda flexionada, planta do pé na parte interna da coxa, segura lá onde você alcança, sem exagero. E agora você vai fazer no seu ritmo as 3 vezes. Inspirando profundo, soltando o ar bem rápido, traz o queixo no peito, faz a retenção, suga a barriga para dentro e contrai o períneo. Quando quiser inspirar, primeiro volte com a cabeça, inspire e repita mais 2 vezes. Tirando o ar bem rápido, levando o queixo no peito, fazendo a retenção sem o ar, contraindo o períneo durante essa retenção no vazio, né? E aí uma terceira vez. E depois que tiver feito a terceira vez, apoia a planta dos pés no chão e como a gente fez na primeira etapa, primeira postura, abraça os joelhos, solta a cabeça nos joelhos. E observa agora se você reconhece no seu corpo alguma diferença. Alguma diferença comparado à primeira vez que você adotou essa postura. Sobe lentamente com a cabeça, cruze as pernas, se puder mantenha os olhos fechados. E repasse mais uma vez. Lembra quando nós repassamos por aquela região do corpo, quando a gente associou, né, a uma emoção, se aquela região do corpo você sente da mesma forma agora, ou se algo está diferente, se algo mudou.
Ou seja, se as técnicas que nós fizemos tiveram algum efeito no seu corpo, se você sente diferente esse momento. Um breve momento de pausa. Observe como está a sua respiração. E agora a gente vai lentamente deitar de costas. Então vá se deitando de costas com a planta dos pés no chão. E pode abraçar um pouco os seus joelhos, faz um balancinho lateral gostoso aí para massagear. Essa sequência que nós fizemos exige, né, um pouco da região lombar, aliás, bastante até, né, da região lombar. Então aproveita para fazer essa massagem através desse balancinho gostoso, segurando os joelhos. Ótimo, vai parando lentamente no centro, continue segurando os joelhos. E encontre o eixo, encontre o centro. Faça um reconhecimento desse eixo, dessa linha imaginária, a partir do seu nariz, passando pelo seu umbigo. Então veja se está alinhado, nariz e umbigo. Observe se os pés estão relaxados, se os dedos dos pés estão relaxados. Leve a atenção agora no seu baixo ventre, no abdômen. Contraia o abdômen e, através dessa contração no abdômen, aproxime a testa dos joelhos. Perceba que os braços não são tão necessários para segurar a postura, é mais essa força que vem do abdômen. Os pés continuam relaxados. Volte com a cabeça. Apoie a palma das mãos no chão, ao lado do seu quadril. E firme bem a palma das mãos. Continue com os joelhos próximos do tronco. Isso. Os joelhos continuam próximos do tronco. E agora repita mais uma vez, fazendo essa contração abdominal, elevando a cabeça do chão, aproximando dos joelhos. E se você puder, empurre as duas mãos contra o chão e tente tirar um pouquinho dos seus glúteos do chão. Mantendo a cabeça próxima dos joelhos. Contrai bem o abdômen. Volte com a cabeça, planta dos pés no chão. Fique à vontade se você quiser abraçar de novo os joelhos, fazer aquele balancinho. Apoie a planta dos pés no chão. Estenda apenas a sua perna esquerda lá no chão. Deixe ela apoiada no chão. Isso. E agora a gente vai fazer um exercício de coordenação do movimento da perna com a respiração. Então, o mesmo tempo que você leva para inspirar é o tempo que você eleva a sua perna esquerda até que ela fique bem estendida, né? A planta do seu pé, de preferência se ela fica paralela ao teto, se você conseguir deixar ela paralela ao teto. Então o tempo que você leva para inspirar é o tempo que você eleva a perna. E o tempo da exalação é o tempo que você retorna com a perna até o chão. Então quanto mais lenta for a sua respiração, mais lento é o movimento. A proposta é que você vá
prolongando cada vez mais a respiração para que o movimento seja mais lento. Na próxima vez que você inspirar, a sua perna esquerda estiver estendida lá para o alto, permaneça, mantenha a perna estendida. Estenda os seus dois braços em direção ao seu pé, que está lá no alto. E veja se você consegue aproximar. Então a ideia é que a mão chegue no pé, e não que o pé venha até a mão. Mas a gente não quer segurar o pé, você simplesmente quer aproximar. Não precisa segurar para ajudar, né, nessa tração. Na verdade é só contrair o abdômen, aproximar a sua mão, as suas duas mãos do seu pé esquerdo, sem tocar o pé. Mantenha as mãos próximas, sustente, respire. Volte com a cabeça no chão, apoie palma das mãos ao lado do tronco e desça lentamente, controlando a descida da perna. Lentamente. Ao apoiar a perna esquerda no chão, relaxe completamente a perna, deixe ela solta. E agora nós trocamos, fazemos para o outro lado. Flexione a perna esquerda, estenda a perna direita e repita algumas vezes o movimento no ritmo da sua respiração. Então lembre-se que quanto mais lenta for a respiração, mais lento é o ritmo do movimento. Então essa consciência de coordenar o movimento do corpo com a respiração é uma forma de criar que nós chamamos de viveka, discernimento. O discernimento a partir do próprio corpo. Porque quando estamos num estado de ignorância, nós dissociamos corpo e mente. A mente se desconecta do corpo. Então, para que a gente crie um estado de discernimento, viveka, é necessário, né, ou aliás, uma das formas, né, é criar esse encontro, essa união. E claramente a gente consegue fazer isso através do corpo, através de exercícios simples, como esse. A próxima vez que você inspira, a perna direita estiver lá para o alto, mantenha. Contrai o abdômen, tente manter na mesma posição a sua perna. E aí, contraindo o abdômen, leve e aproxime as suas mãos lá do seu pé. Tire a cabeça do chão, a parte alta das costas. Respire enquanto você permanece. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho. Volte com a cabeça, palma das mãos no chão e desça lentamente com a sua perna. Lentamente. Flexione os joelhos, apoie a planta dos pés no chão e as mãos, elas descansam no abdômen. Então fazemos mais esse momento de pausa para observar mais uma vez como está a respiração. Essa também é uma outra forma de criar, que nós chamamos de discernimento. Observar a respiração. Criar essa memória, esse registro. E fazer isso em alguns momentos do dia.
Parar e observar como está a respiração. Muito bem, estenda as suas pernas, estenda os braços lá para trás e escolha um dos lados do corpo para você fazer um giro. Um giro bem gostoso. Imagine assim você fazendo uma dança no chão, né? Como uma dança, você vai girando gostoso, aproveitando essa massagem, usando o mínimo de esforço para fazer esse movimento, esse giro, até que você fique de bruços. Vai girando mesmo, pode girar completamente, ficar de bruços, na postura do crocodilo, que é Makarasana, as pernas bem afastadas, pontinha dos pés para fora. E aí tem alguns ajustes que a gente pode fazer nessa postura. Tem aqueles que gostam de deixar uma mão sobre a outra, a testa nas mãos. Tem também a variação que a gente pode deixar os braços ao longo do corpo. A cabeça pode ficar virada para um lado ou para o outro. Tem gente que gosta de deixar o queixo apoiado no chão. Então encontre para você a postura ideal para hoje. Independentemente da variação que você escolhe, o que nós queremos em Makarasana, nessa postura, é soltar completamente. Soltar completamente o peso do corpo no chão. Encontre a forma para fazer isso. Se você quer, às vezes, dar uma balançadinha para um lado, no quadril, né? Sentir uma respiração mais profunda, fazer um bocejo, né? Uma respiração de alívio, um ufa, o que você achar que é necessário para poder realmente soltar, entregar o peso do corpo para a terra. Esse ajuste de deixar as pernas bem afastadas facilita a acomodação de toda essa musculatura do quadril, né, que permeia o quadril, traz fluidez para essa energia da base. Muito bem, agora traga as duas pernas unidas, com o peito dos pés no chão. E a gente vai começar uma sequência agora de posturas clássicas do yoga, né? A partir da cobra, Bhujangasana. Então, com as pernas bem juntinhas, o peito dos pés no chão, apoie a palma das mãos ao lado do seu peito, com os cotovelos apontando para cima, testa ou queixo no chão. E primeiro junte bem as suas mãos, deixe elas bem próximas do seu peito. Imagine como se você fosse encostar os cotovelos nas costas, né? Quando você faz isso, esse ajuste, naturalmente o peito abre, perceba isso, o peito se abre, os ombros descem, né? Descem, que eu digo, eles distanciam das orelhas, né? E vai dando continuidade a toda essa dinâmica, e aí levando calmamente a cabeça, sem empurrar o chão com as mãos. Ou seja, o limite da elevação é aquele que você pode fazer com simplesmente a musculatura das costas, a musculatura do tronco, nessa variação de hoje, né? Então você eleva a cabeça, eleva a parte alta do tronco. As mãos continuam apenas como um apoio para você trabalhar nessa abertura do peito. As pernas ficam juntas e encostadas no chão. Respire. Perceba como o seu corpo naturalmente ajusta a respiração à postura. Retorne lentamente. Descanse por um instante. Junte as duas pernas. Novamente, peito dos pés no chão. E agora os braços eles vão ficar ao longo do corpo.
com a palma das mãos no chão. Então, os braços ao longo do corpo, com a palma das mãos no chão. Então, de novo, né? Os braços ao longo do corpo significa com os dedos apontando lá para os seus pés e a palma das mãos tocando o chão. Isso, ótimo. Testa ou queixo no chão. Muito bem. Postura do gafanhoto. Ardha Chalabhasana, que é a postura do meio gafanhoto. Então, eleve... Não, tá bom, mamãe. Eleve apenas a sua perna esquerda. Perna estendida. E se você puder, tire até o joelho do chão. Mas mantenha o contato das duas cristas ilíacas com o chão. Ou seja, você não vai elevar a perna e tirar o quadril do lado esquerdo do chão. Ele continua no chão. Esses dois ossinhos, né, da frente do quadril, eles continuam no chão. É a partir daí o apoio para elevar a perna. Pressione bem a palma das mãos no chão. Os ombros também, se você puder, encoste os ombros no chão. Desça com a perna. Ótimo, descanse. Faça para o outro lado agora, perna direita, pernas juntinhas, palma das mãos no chão e leve a partir desse apoio da crista ilíaca do lado direito, mantendo esse contato do quadril com o chão. Sustente um pouquinho mais. Retorne. Solte bem, relaxe. E agora a gente vai juntar essas duas posturas, a cobra e o gafanhoto. Então, as mãos vão ficar na mesma posição da cobra. Palma das mãos no chão, lado do peito, cotovelos apontando para cima. Pernas unidas, testa ou queixo no chão. E aí a gente vai fazer essa junção dessas duas posturas, que é uma variação, né, de Shalabhasana, que é o gafanhoto. Então, eleve primeiro as duas pernas, e aí eleve depois a cabeça, a parte alta do tronco. Como se você fosse olhar para o teto, imagine isso, abrindo bem o peito, alongando a parte da frente do pescoço. Ótimo. Respire na postura. E ao retornar, volte primeiro com as pernas. Permaneça mais 1 ou 2 segundos aí na cobra e aí retorne. Ótimo, solte-se bem no chão e relaxe, relaxe. Aproveite agora para soltar mesmo todo o peso do corpo. Relaxe completamente. Estenda os seus 2 braços à frente e faça novamente o giro. Agora, da mesma forma que a gente fez de costas para ficar de bruços, agora o movimento contrário, gostoso, como essa dança gostosa, massagem no corpo. Deite-se bem de costas, planta dos pés no chão.
as mãos no abdômen e observe a respiração. Esses momentos que paramos durante uma prática para observar a respiração, na verdade são convites, né, que nós fazemos à nossa consciência a estar presente. Porque muitas vezes, até mesmo numa prática de yoga, né, fazendo posturas ou respiratórios, a mente às vezes vai longe. A gente não está presente muitas vezes no que a gente faz. No dia a dia, então, né, às vezes a gente é tomado, né? Então esse momento que a gente cria de parar e observar, você realmente consegue, né, parar, observar como está a sua respiração? Não é necessário nem modificar o ritmo, nem fazer nenhum tipo de técnica, simplesmente observar como está a sua respiração. Perceber que a respiração, ela acontece naturalmente e você observa ela acontecendo. Geralmente, quando colocamos atenção na respiração, a tendência é de modificar o ritmo. É muito difícil observar a respiração sem modificar o ritmo. Tenta perceber como é isso para você. Você consegue observar a respiração natural? Ou quando você para observar, você já modifica? Então, cultivando agora essa atitude de deixar a respiração realmente fluir, sem a necessidade de modificar nada, vamos finalizar com uma postura de torção, que é uma variação de Makarasana muito simples. Afaste os braços na lateral, quem tiver aí com um vizinho aí do lado, vai se ajustando aí. Bota o braço por cima, por baixo, como for. Mas é legal deixar os braços estendidos na lateral, tipo uma cruz assim, né? Isso, para poder acomodar bem os ombros. Joga na cabeça do Caião, o braço, em cima do peito do Natan. Isso, joelhos flexionados. E aí você vai simplesmente deixar as duas pernas caírem para o lado esquerdo. Deixar cair, que eu quero dizer, né? Eu já sugeri isso algumas vezes para vocês. Não é controlar para a perna descer devagarinho, é despencar mesmo, deixar a perna cair, deixa que ela despenca. Ela dá até uma batida no chão assim quando ela cai. E você percebe todo o que reverbera, né, no seu tronco, no quadril, até na cabeça. E aí a soltura, soltar a entrega. E novamente aí observar a respiração natural, sem a necessidade de modificar nada. Simplesmente deixando fluir, deixando acontecer. Existe um termo que usamos no yoga, né, que é o véu de Maya, que a gente chama de ilusão, muitas vezes traduz como ilusão. Esse véu, né, que nós criamos na nossa vida, muitas vezes ele é necessário. É muito difícil a gente viver sem uma estrutura, né? Como isso, o Maya, né? Ele é uma estrutura que dá uma segurança para a gente, né? Mas reconhecer toda essa estrutura que a gente criou a partir do nosso corpo, reconhecer como o corpo se comporta numa situação de simplicidade, em que não é necessário fazer nada, simplesmente
a autoobservação. Reconhecer todo esse Maya a que você pertence, a que te permeia. Retorne lentamente. E aí complemente para o outro lado. Deixe as pernas despencarem para o outro lado. Observe-se através da simplicidade. Mantendo a atenção na sua respiração. É uma forma também de estar presente. A cada momento onde você consegue, você logra estar consciente da sua respiração, é um registro que você cria. É uma memória positiva, por assim dizer, que você cria. E que essa memória depois, ao longo do dia, dos dias, ela pode ser acessada. É um treino, por assim dizer. Um treino para estar presente. Então aproveite, aproveite. Retorne lentamente com as duas pernas e vai estendendo no chão uma perna, depois a outra, se preparando para o relaxamento. Os braços soltos ao longo do corpo. De preferência, se você puder, palma das mãos voltadas para cima. A gente cria, né, esse gesto de abertura, de receptividade. Podemos dizer até que é um mudra. Mudra, um gesto, né? Um gesto. E o gesto ele se potencializa ainda mais quando nós combinamos outros elementos a esse gesto. Em Shavasana, que é este asana, né, que a gente pode chamar de asana do cadáver, do morto, de alguma forma a gente cria esse gesto da morte, a entrega. A imobilidade. E mais do que você estar imóvel, é perceber esse imóvel, perceba-se imóvel.
Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho. 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 Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Vai se espreguiçando calmamente, movimentando o corpo. Quando quiser, quando puder, aqueça palma com palma. Faça a vitalização dos olhos. Escolha um dos lados para você se virar antes de se sentar. E vá calmamente se sentando. Se puder ainda com os olhos fechados. Observe-se internamente, de dentro para fora.
Observe-se também de fora para dentro. Todo o estado mental, emocional, físico que você conquistou, né, a partir da sua prática, como você se sente nesse momento. E assim nós vamos finalizando a nossa prática de hoje. Quero agradecer de coração a presença de vocês, por essa oportunidade de compartilhar, de estarmos juntos, de fazer uma prática juntos, pela confiança, pela entrega e convidar vocês para a gente finalizar essa prática com o mantra. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja. Hariom Tat Sat. Que brilhe em cada um de vocês a essência do grande Espírito, do Criador, daquilo que é, daquele que é, daquela que é. Namastê. Gratidão, gente.